Queríamos convidar para fazer parte da mesa o diretor da CUT Nacional, Admilson Medeiros Ferro, nosso querido Greg, para que venha aqui à mesa. Passo a palavra a Reinaldo Melo Soares, que é o analista de sistemas do SERPRO. Satisfação, Reinaldo. Bom dia a todas e todos. Eu cumprimento primeiramente o deputado Diogo Moraes, em nome de quem eu cumprimento os demais componentes aqui da mesa, né? Agradeço a oportunidade de falar aqui, para mim é uma honra, nessa audiência pública. Eu sou analista do SERPRO há 15 anos. Eu queria pedir novamente que aqueles que estão com as plaquinhas aqui levantem. Nós temos aqui no auditório uma presença maciça de colegas, né, do SERPRO, DataPrev também, inclusive pessoas que estão vindo de fora. Já vi que tem uma colega aqui da Paraíba, se ela quiser levantar a mão ali, ó. Importante. O trabalho que o pessoal lá da Paraíba está fazendo é muito importante. Há 2 semanas atrás também houve uma audiência, um debate na Assembleia Legislativa da Paraíba, em defesa do SERPRO e da DataPrev, né? Eu pedi para levantar as plaquinhas porque alguns pontos aqui eu faço questão de frisar, porque alguns argumentos e algumas discussões a gente não pode se afastar nem um minuto. Soberania nacional foi falado muito aqui, eu gostaria de falar também, né? O SERPRO é uma empresa que não depende do Orçamento Geral da União, é uma empresa não dependente e aí, nesse sentido, ela se distingue de outras que estão listadas no programa de privatização do governo federal. O SERPRO é uma empresa que dá lucro, é uma empresa que no ano 2018, como está dito ali, teve um lucro líquido de 459 milhões, quase meio bi. É muita coisa, é muita coisa. Isso quer dizer que o SERPRO é fonte de recurso do próprio governo, porque esse dinheiro volta para o governo. Então o SERPRO não dá prejuízo, pelo contrário. Esse é um argumento que eu acho que a gente não pode deixar de defender. Isso é muito importante da gente fazer, né? O SERPRO esse ano faz 55 anos, como foi dito aqui também, uma empresa criada por lei, em 1964. Ao longo desse tempo, é responsável por por suportar políticas públicas, programas de governo, projetos estratégicos. Eu não queria me ater muito aqui, porque são muitos sistemas, são muitos dados que nós temos armazenados. O SERPRO é guardião de muitos dados de brasileiros, de empresas. É um ponto que é importante frisar também. Os dados das empresas privadas estão armazenados no SERPRO. Mas eu queria falar de 2 exemplos aqui. Um deles é um programa que foi implementado pela Polícia Federal desde 2004, chamado PROMASP. É um programa que, para a nossa Regional Recife, traz muito orgulho. Esse programa da Polícia Federal modernizou a emissão do passaporte brasileiro e o controle, que talvez seja mais importante ainda, o controle das fronteiras brasileiras do país. Quem entra e quem sai. Essa base de dados, seja brasileiro ou seja estrangeiro, está armazenada no SERPRO. Esse programa foi implantado no final de 2008 e colocou na rua um produto, que é o nosso passaporte brasileiro, que, vamos dizer assim, reposicionou o país no mundo com um documento de viagem seguro, referência, tecnologia desenvolvida internamente, aqui no SERPRO Recife, coisa que nos orgulha muito, mais uma vez. Então, quando qualquer um aqui viaja para o exterior e apresenta o passaporte em qualquer processo de imigração, tenha certeza, tenha orgulho que é um documento seguro, é um documento que é respeitado e que nos posiciona de forma muito privilegiada junto a outros países. Mas, como eu falei, principalmente também nesse programa, nós implementamos um novo sistema de controle de fronteiras. E aí eu quero falar, já fazendo esse link e esse gancho com a questão dos dados,
que essa base de dados, e também fazendo o link e o gancho com a questão da soberania nacional. Eu queria trazer para a reflexão o seguinte: quem aqui acha que esses dados não são estratégicos para o país e não tem a ver com a soberania nacional? Quem entrou e quem saiu, quando e por quê? Trabalho de inteligência da Polícia Federal, um órgão super importante. Todos aqui sabem. Esse sistema foi feito pelo SERPRO e esses dados estão armazenados no SERPRO. Isso é muito importante dizer aqui. Segundo ponto que eu queria colocar, e aí eu queria trazer mais para a realidade nossa do Estado de Pernambuco. O Ministério Público de Pernambuco, o núcleo o CAOP criminal, eles têm núcleos operacionais, um deles é o CAOP criminal, contratou o acesso às bases de dados do SERPRO para fazer seu trabalho de investigação criminal. Me digam se isso é importante ou não. Então, o Ministério Público de Pernambuco, o deputado Exaltino falou do Ministério Público Federal, é importante se manifestar sobre o SERPRO, é verdade. Mas se questionarmos o Ministério Público de Pernambuco, certamente vão fazer a defesa do SERPRO também. Esses dados que eles acessam permitem que todas as investigações do Ministério Público de Pernambuco sejam feitas. Isso tem a ver com soberania nacional ou não? Esse questionamento que nós temos que fazer, estamos fazendo, isso aqui é mais uma oportunidade, é muito importante. Eu poderia citar aqui vários outros exemplos de sistemas estruturantes que são importantes e que suportam o Estado brasileiro no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Mas eu queria falar também de uma legislação que vai entrar em rigor no próximo ano, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Eu acredito que todos aqui conhecem. Desde o ano passado temos uma grande discussão na sociedade, inclusive no Congresso. E essa lei diz que o dado de qualquer cidadão, para ser movimentado, repassado, transferido e atualizado, tem que ter a anuência de cada cidadão desse. Se os dados hoje estão armazenados no SERPRO e na DataPrev, eu fico curioso de saber quem vai autorizar, vamos dizer assim, a transferência desses dados ou do controle do acesso para a iniciativa privada. Eu não vou. Tenho certeza que muita gente não vai. E tenho certeza que isso vai gerar uma judicialização, uma enxurrada de ações judiciais em função da questão dos dados, da proteção do acesso aos dados. Isso é importante se frisar. A LGPD entra em vigor no primeiro semestre do próximo ano. Todos estão se movimentando em torno disso, os órgãos públicos, as empresas privadas. E a questão da gestão dos dados que hoje estão armazenados no SERPRO da DataPrev é crucial para a LGPD. Isso é importante ser dito também, porque isso é soberania. Esses dados sob a administração de empresas privadas, eles podem virar, como todo mundo sabe, o novo petróleo do mundo hoje são os dados. Dados que são produzidos aos bilhões, todos os dias, todas as horas. E grandes empresas de TI, ou Big Techs, como muitos chamam, muitas delas estrangeiras, têm o maior interesse em controlar esses dados e ter acesso a isso. É importante que se diga isso. Não tem inocente na história, não. Acho que o mais inocente somos nós aqui. Não é verdade? Isso é importante ser dito, isso é soberania nacional. Empresas estrangeiras com interesse no acesso e no controle a dados de brasileiros, principalmente, dados inclusive biométricos, digitais, foto. Isso é muito importante de ser discutido. Essa reflexão é muito importante. O deputado Exaltino fez algumas sugestões, e certamente muito bem recebidas, mas eu queria só fazer um parênteses para esclarecer que a sugestão de levar essa pauta e esse assunto para o Consórcio Nordeste, isso já foi feito através do secretário executivo do consórcio, Carlos Gabas, que se comprometeu a, na próxima reunião, levar essa pauta para que o Consórcio Nordeste possa defender também essa pauta. Trabalho, eu, na verdade, estou falando aqui em nome de Sheila, porque eu sei que esse trabalho foi feito, é um trabalho do SINPD. Inclusive, quando tive notícia, até a parabenizei em particular, porque eu falei muito importante essa sacada de levar para o Consórcio Nordeste, que tem feito uma defesa muito importante de vários temas políticos. Isso aqui se trata de política, não há dúvida. A política nos trouxe até aqui e nós temos que nos mobilizar para, através da política,
voltar para uma situação melhor, porque já fomos melhores. Ao longo desses meus 15 anos, ou dos 55 anos do Serpro, a empresa já esteve muito melhor. Hoje nós temos prêmios anunciados, né? O último deles, um dos últimos, da revista Exame, maior empresa, maior e melhor da indústria digital do Brasil, esse ano. Isso é muito importante, mas eu acho que isso é uma grande cortina de fumaça. Nós estamos arriscados, temos que nos mobilizar, temos que defender aquilo que a gente sabe que é importante para o país, defender a nossa soberania. Um argumento que foi dito aqui, foi citado o nome do Salim Matar, secretário do Ministério da Economia, responsável pelo programa de privatizações, eu já vi, é aquele velho argumento que eu particularmente, rejeito totalmente. Porque lá fora, cita-se muito os Estados Unidos, o companheiro Jair Cabral também citou muito bem, lá fora não existem empresas públicas, esse modelo aqui não se aplica. Isso é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Esse modelo que nós temos aqui é um modelo de sucesso, em função de tudo isso que já foi dito. É importante a gente olhar lá para fora, é importante. Querer copiar, nunca. Isso é um complexo de vira-lata terrível, que muita gente aqui tem. Mas nós não podemos ter. Esse modelo que nós temos aqui, mais uma vez, eu vou finalizar a minha fala, a minha participação, frisando isso. É um modelo de sucesso que, ao longo do tempo, está mais do que comprovado. A sociedade precisa conhecer o nosso trabalho. A gente não precisa ir lá fora, no exterior, para copiar o que eles têm lá, não. A gente precisa interagir, a gente precisa dialogar, a gente precisa de parceria, com iniciativa privada, sim. Mas o controle ele tem que ser público. O controle do Estado ele tem que ser público. Nunca na mão da iniciativa privada, como se pretende. Essa é a mensagem que eu deixo. Todos sabem que a gente luta pela não privatização. Essa luta é longa, estamos iniciando. O trabalho parlamentar é essencial, em especial no Congresso Nacional. A gente tem aqui o deputado Túlio, o deputado Carlos Veras, outros deputados que estão sensíveis a essa causa. E a gente pede o vosso apoio, a vossa luta, porque é importantíssimo. Nós precisamos disso para continuarmos como empresas públicas e garantirmos a soberania nacional.